Boa tarde, pessoal. Bom, sou Júlio Tesser, vice-presidente de negócios da Cor para a América Latina. Estou com o Davi Souza, que é nosso diretor de operações, engenharia e produtos. Terminando a ExpoSec, né? Terceiro dia de feira, uma feira com muita gente, muitos clientes, muitos prospects, muitos parceiros, ótimos negócios fechados. Foi uma feira sensacional, excepcional para a Cor. E hoje a gente tirou um pouquinho do nosso tempo, investiu nosso tempo em falar da nova família de solução e produtos de conectividade que a Cor apresentou na ExpoSec agora em 2026. E o Davi conhece o produto desde sua concepção até a implantação e suporte. E quero aproveitar a presença do Davi para conhecermos um pouco mais da família de produtos, Davi. Um overview. Primeiro, se apresente, fale um pouquinho de você, pô. Legal, obrigado, Tess. Sempre um prazer estar aqui com vocês, estar nessa feira, né? Um evento aí que é um dos maiores de segurança da América Latina. E a gente está sempre presente, trazendo novidades. Inclusive, a novidade nossa aqui para esse ano é uma família de produtos chamada Super SIM. E o que é o Super SIM, né? O Super SIM nada mais é do que um produto da Core. Então, é um SIM card da Core mesmo. A gente tem que lembrar que a Core é uma multinacional com mais de 20 milhões de devices conectados no mundo. E a gente traz agora um SIM card, que é um SIM card convencional, um SIM tradicional, só que, Tesser, ele é multi-coberturas, ele é multi-persona. O que significa isso? SIM card único, SIM card neutro, que você pode adquirir em branco e depois você pode colocar o produto que você quiser aqui dentro. E a gente traz a possibilidade de um leque de ofertas comerciais de acordo com as demandas que você tem no mercado. Tá? Então, vou te dizer aqui que a gente tem, dentro da família Super SIM, três grandes categorias. Single, que é um produto que você precisa pagar pouco, com uma única rede de cobertura, e você vai usar essa rede conforme a tua necessidade. Davi, quando você fala rede, a gente está dizendo cobertura das três maiores redes disponíveis, Vivo, Claro e TIM. É isso aí. Então você tem um produto onde você fala, puxa, eu preciso instalar uma cobertura TIM. Então você vai pegar um plano de 20 mega da TIM e colocar aqui dentro. Não é com a cobertura da TIM. Você está comprando uma conectividade da Core, mas você vai pôr uma cobertura, uma rede da TIM, tá bom? Um passo acima disso, a gente tem uma novidade mercadológica muito interessante, que é o modelo swap. O que o swap faz? Você tem as três ativas dentro do teu plano ao mesmo tempo, só que você só vai usar uma por vez para pagar mais barato. E você pode dar um comando para substituir a rede da cobertura Vivo pela TIM ou pela Core. De acordo com a tua necessidade, você faz a troca comandado. E se você quiser dar um passo maior ainda que esse, vai para o Super, que já te dá a multicobertura das três ativas ao mesmo tempo. Simultâneas. Simultâneas. Claro, a primeira pergunta que me vem à cabeça, porque é uma pergunta trazida com bastante frequência pelos clientes. A Anatel, em março de 2024, Perfeito. alterou a sua resolução que determina que roaming no Brasil só pode funcionar por até 90 dias por ano. Perfeito. A solução tem algum tipo de implicação regulatória que fere a regulamentação Anatel, que traz algum tipo de problema para o cliente que está usando a solução? Excelente pergunta, cara. Por que isso? Porque muitos produtos que a gente conta no mercado, o que ele é? Ele é um single IMSS, quer dizer, ele só tem, na verdade, um perfil elétrico, um número de operadora, e esta operadora vai trabalhar com roaming em outras operadoras. Então você cai nesse problema de certificação da Anatel, não é? De regulamentação da Anatel. Como é que o nosso produto trabalha, Julio? Nós somos multi-IMES. Quando você fala que você vai trocar de uma cobertura da TIM para Vivo, eu estou trocando IMES, eu estou trocando o número da linha. Então, isso é uma coisa muito importante para o mercado. O indexador não é mais o número da linha telefônica. O indexador é o número do plástico, é o ICCID. Porque esse cara nunca mais vai mudar. Você vai comprar esse carinha aqui, você vai colocar dentro do teu produto e o plástico está lá. É ele que é teu device. Dentro desse plástico, depois você vai colocar o produto que você quiser. Trocou de produto, trocou de número, você não está em home. A linha que atende a cobertura Vivo, ela é nativa na Vivo ou na
na provedora da Rede Vivo. Quando você Perfeitamente. faz a troca para uma cobertura TIM, a linha associada a essa solução, ela é nativa na rede TIM e daí por diante. Exatamente. Você nunca está em Roma. Você não está em... Isso é um diferencial muito grande. Isso é um diferencial técnico do produto, né? E o que eu acho muito legal na família SuperSIM é que além das features e dos diferenciais técnicos, você também tem os diferenciais mercadológicos. Porque com o mesmo produto, não basta você trocar de cobertura, você troca de modelo comercial. Então você fala assim, puxa, me traz um case da feira. O que você tem de problema aí para um Eu rastreamento? vou te contar, na verdade, uma situação que é uma grande oportunidade de um cliente que passou um bom tempo comigo ontem em reunião, na sala de reuniões aqui da feira. Legal. E ele tem uma primeira demanda que ele vai instalar os SIM cards em máquinas de pagamento, tá? É uma operação de adquirência. Ele tem uma operação focada em rastreamento veicular, por isso estava aqui, mas a grande operação dele, com alguns milhões de terminais, é focada em meios de pagamento. E ele me disse o seguinte: eu vou embarcar o SIM card em casa, ou seja, na minha operação, e vou distribuir esse SIM card geograficamente por todo o Brasil. Mas eu não sei Para onde vai? para onde vai. Então eu não consigo determinar qual é a minha melhor primeira opção de rede. Perfeito. Hoje eu trabalho com, palavras dele, eu trabalho com amostragem. 60% do que eu compro vem com cobertura Vivo, 30% do que eu compro vem com cobertura Claro, 10% do que eu compro vem com cobertura TIM. E muitas vezes essa minha amostragem dá certo E muitas e vezes não dá. muitas vezes não dá. Aí eu sou obrigado a correr e comprar mais de uma determinada cobertura e o meu estoque cresce um pouco, meu custo cresce junto. Então vamos para o primeiro diferencial para esse tipo de case. No estoque dele ele já tem 3 SKUs, sendo que um ele tem 60% do estoque, o outro 30%, o outro 10%. Perfeito? Mas ele tem lá um estoque com 3 SKUs diferentes. Primeiro, ele joga tudo isso fora e pega um SKU só. Então ele só vai comprar um SIM card. O que está dentro desse SIM card? Eu não ativei nada ainda. Então não sei. Eu vou colocar o SIM card nos meus equipamentos. Agora, na minha logística, eu vou mandar isso aqui para Paraíba. O que é melhor na Paraíba? Puxa, pela minha experiência, o melhor na Paraíba é eu trabalhar com a rede da TIM. Legal. Então você vai entrar na plataforma e naquele lote você vai ativar o produto com a cobertura da TIM. E naquele outro lote que você vai para São Paulo, puxa, em São Paulo eu quero trabalhar com Vivo. Você vai ativar a rede da Vivo. Você faz a ativação sob demanda. Isso que eu ia te falar, você está me dizendo que a ativação e a escolha da cobertura e da rede, ela é sob demanda. Ela é sob demanda. Então eu vou te trazer um segundo case. Uma operação de rastreamento veicular, dezenas de milhares de carros são mês a mês instalados e removidos da frota. Perfeito. E parte dessa remoção de frota para durante um período para o que eles chamam de manutenção preventiva. O equipamento é removido muitas vezes do carro, é trocado o chicote do equipamento, é trocado o chamado estojo do equipamento, passa por uma limpeza de alta performance, retrofit, e ele volta para a instalação. Tá bom. Hoje o que acontece? Ele tem que ficar gerindo estoque, pagando por aquele SIM card que está ali inserido no equipamento de manutenção. Certo. Então, se o equipamento ficar 30 dias fora, ele pagou a mensalidade, não usou, volta para o estoque, e aí ele tem o período onde ele vai colocar na fila de instalação de um novo cliente e ele continua pagando por aquele SIM card. Posso trazer solução para isso? Exatamente isso que eu quero ouvir. Então vamos lá. Além de você ter um SIM card único que já melhorou a tua logística, melhorou o teu estoque, melhorou toda a tua operação, tá certo? Você tem modelos diferenciados de acordo com a necessidade do teu cliente. Porque às vezes você tem um cliente que ele também faz rastreamento, onde ele pode ser muito importante multicobertura full time, e ele pode ter alarme, onde ele tem fixação, ele tem um ponto fixo e para ele só uma cobertura é suficiente. Cobertura estacionária. Então ele vai pegar o produto que melhor se adequa à necessidade dele. Mas aí você me deu um outro caso, a operação durante o uso. O que esse produto tem? Além dele ser SIM card neutro único, além dele ter planos diferenciados conforme a sua necessidade, ativação sob demanda, ele tem mais duas features super interessantes. Primeiro, se você parar de consumir o produto, lembra do primeiro caso lá da maquininha de pagamento?
Quantas maquininhas de pagamento trabalham com Wi-Fi? Muitas. E o que elas fazem com a linha? Backup. Puramente redundância ou backup. Redundância. Muitas vezes elas não trafegam, certo? Automaticamente o sistema te dá desconto se você não trafegar dados. Billing reduzido. Billing reduzido pelo não tráfego. Automático, você não precisa fazer absolutamente nada. Aí você me trouxe o segundo caso, que é eu vou entrar em manutenção. O que eu faço com isso? Tem uma feature que coloca o produto num estado manutenção, num estado sem linha. Você pode retirar a linha do equipamento, ficar meses sem a linha no equipamento e depois voltar com o plano novamente. Como se fosse uma suspensão Anatel, só que sem se preocupar com a suspensão, sem o limite de 120 dias, sem ter que fazer uma vez só por ano, tá? E durante esse período você vai pagar uma taxa bem menorzinha só para manter o SIM card no caso, dentro da plataforma. Aí, Você tem outros casos que devem usar isso. vou pegar um gancho, eu vou te fazer duas perguntas em uma, né? Eu vou pegar um gancho. Primeiro, quando eu voltar a linha, eu posso trocar a cobertura? Pode. Então, Que plano que você tá? Vamos pensar assim. Ele era um cara de cobertura vivo, Tá. e agora eu vou voltar o serviço daquele cara que ficou 30 dias de manutenção, só que eu vou mandá-lo lá para o Nordeste e eu quero colocar TIM. É o mesmo clássico. É o mesmo Bosch. Então vamos pensar assim que você tá. Para pagar mais barato, você tá usando o modelo single. E ele era um single vivo. Tá bom. Aí você entrou em manutenção, cancelou, de repente você já até passou pelo teu período de fidelidade, você faz o cancelamento daquela linha sem pagar nada. O SIM card está lá, e aí você vai ativar um novo plano. Ativa em qualquer outra rede. Agora, de repente você vai mudar até de operação. Ele vai para uma outra área. Então você estava usando um single da Vivo, você cancelou aquele plano, manteve o SIM card em operação. Isso pode acontecer muito com seguradora, que perde uma operação. Me traz um case aí que eu sei que você tem. Cara, ontem a gente teve eu tive várias reuniões durante a feira ontem, Tá. e uma delas, uma operação gigantesca nesse mundo nosso de rastreamento, e eles prestarão serviço para um grande banco. Tá bom. Esse banco está levando um produto novo ao mercado que é financiamento veicular para negativados. Ótimo. Certo? Pessoas que têm restrição no CPF, mas que ainda assim querem abrir uma linha de financiamento veicular. Qual é a ideia deles? Esse cara tem um risco maior. Então a taxa provavelmente vai ser diferenciada, vai ser uma taxa maior. Só que ainda assim a inadimplência os assusta e eles temem em perder o veículo, porque muita gente pode deixar de pagar o financiamento. Perfeito. Qual é a busca deles? A viabilidade de um sistema de rastreamento sob demanda. Eles só querem rastrear quem não pagar o financiamento. O cara que está adimplente e pagando o financiamento regularmente, ele não quer saber onde o cara está, ele não está rastreando o cara adimplente. Ele quer começar a rastrear o cara só se o cara entrar no modo de inadimplência, deixar de pagar as parcelas do financiamento. Perfeito. Como é que a gente poderia resolver uma situação como essa? Então imagine que você coloca o SIM card único nesse tipo de device. Você pode ter saído durante o primeiro 2, 3 meses com a linha ativa para você fazer um rastreamento de como é o perfil do cliente. Você pode fazer um levantamento de dados, com a seguradora isso é espetacular. Durante 3 meses você faz um levantamento de dados sobre o perfil do cliente, aonde ele vai, aonde ele anda, quais são os lugares, qual que é a residência. Linhas ativas, certo? Linha ativa, tá bom? Sincar com uma linha ativa, seja ela cobertura vivo, cobertura claro, cobertura ativa. Sem problema nenhum. Tá bom. A partir do 3º mês você fala assim, não vale mais a pena eu manter essa linha porque meu custo, eu tenho uma taxa muito reduzida. Eu já fiz um mês de levantamento. O que você faz? Cancela aquela linha. Pode ter um plano onde isso é automático para você. Mantém o SIM card por um custo abaixo de R$1. Isso, perfeito. E você não tem que fazer retrofit, você não tem que ir no mercado, você não tem que trocar. A hora que roubarem, ou a hora que acontecer qualquer... deixou de pagar, o cliente deixou de pagar, inadimplência. O cliente te ligou dizendo, cara, meu veículo foi furtado, ou o cara parou de pagar e manteve o carro na garagem da sogra, aí você vai lá e ativa a linha e descobre onde o carro está. E bloqueia o carro se assim É isso aí. for o É isso aí. contrato. E sabe o que é muito legal também, Tessa?
Se você está usando um swap, por exemplo, que você já contratou as 3 coberturas ao mesmo tempo, você não está com as 3 disponíveis ao mesmo Você está tempo. pagando as 3. Para ser mais barato, você só vai usar uma delas. Está claro isso, certo? Mas você tem a possibilidade de já contratar das 3 ao mesmo tempo. Mesmo preço para as 3, o mesmo billing para as 3, tudo igual. Você vai fazer a troca a hora que você quiser. Você pode trocar com o SIM card no teu bolso. Não precisa estar ligado no equipamento. Toda a parte de chamado provisionamento de serviço não demanda o SIM card online. Remoto, É remoto. via plataforma. Então eu tenho uma última pergunta importante para você. Uma base, case real, cliente da base Core que esteve comigo durante a feira. Tá. 500 mil SIM cards instalados, 430 mil SIM cards instalados para ser preciso. Tá bom. Ele não quer ficar controlando tudo isso um a um, entrando na plataforma para controlar um a um. Eu consigo controlar isso através do sistema dele, usando APIs? Se uma tecnologia desse, um produto desse, não tivesse API, você ia me bater. 100% voltado à API. 100% voltado à API, a plataforma pode conversar, obviamente, a empresa precisa ter a engenharia dela junto com a nossa para poder fazer a integração, mas tendo acesso à documentação da API, ele faz a integração e nessa integração ele pode fazer a ativação sob demanda, ele pode ligar os modos de manutenção ou SIM card sem linha, ele pode fazer a troca no swap, então tudo isso vai estar integrado via API. Tá bom? E se for um cliente desse porte, é óbvio que ele vai ter com gente também APN, VPN, segurança. Isso tudo ele vai ter com o nosso tratamento VIP também, cara. Show de bola. Tá bom? Davi, Prazer. sensacional. Então o que nos resta agora é vender, pegar os vender pedidos. bastante e atender bem o nosso cliente. Acho que essa é a grande expectativa. As grandes entregas. Show, obrigado. É isso aí. Valeu. Um abraço.